tudo bem? Gente, hoje nós estamos lançando um livro que se chama Os Anéis de Maia. Tá aqui. Vou comer também. E, nossa, é uma alegria enorme a gente receber você aqui na live. Até porque o seu livro, acho que é a primeira coisa que a gente publica, assim, mais nessa linha, mais voltada para a fantasia e tal. Então, eu queria conversar um pouco sobre você, sobre esse processo de criação e tal. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Bom, eu não sei muito bem o que dizer, né? Mas eu acho que desde que eu me entendo por gente, assim, eu escrevo pelo menos um pouco, né? Quando eu era pequeno, terceiro, quarto ano, eu e meus amigos, a gente inventava brincadeiras, porque eu nunca fui assim de entrar no grupinho que jogava futebol, né? Então a gente inventava nossas brincadeiras, e eu lembro que chegou um momento assim que quando eu não estava brincando, eu criava histórias com base naquelas brincadeiras, né? Então eu comecei a escrever a partir dali, mais ou menos. E dali foi, com o tempo eu fui escrevendo como uma forma de me distrair. Então, desde Com que que eu me idade, entendo. Gabriel? Assim que você falou assim, eu vou escrever alguma coisa aqui. Com que idade? Acho que foi com uns 13, 14 anos. Mas ainda assim era sempre algo para me divertir, né? Era uma distração, né? Quando ou era de alguma brincadeira ou era de um jogo assim que eu tava com vontade de fazer, aí não podia fazer naquele momento, eu tava escrevendo sobre, eu inventava alguma coisa sobre, né? Já Então criava em começou. cima, né? É, então, Os Anéis de Maia, esse daqui eu acho que eu tinha uns 13 anos quando eu escrevi o que seria a primeira versão dele, né? Jura? Quer dizer, foi no primeiro momento quando você criou assim, o esqueleto dele, você tinha uns 13 anos, quando ele começou a É, surgir. Que é. interessante. Que era um garoto com um anel, né? E a partir dali eu fui alterando, o nome original era Charlie. Eu lembro que o primeiro acho que era Charlie e o Anel da Noite, aí eu fui mudando, fui mudando, fui mudando. Ao longo dos anos fui reescrevendo, sempre retomando essa história, até que chegou onde tá. Isso que é mais legal, né? O processo criativo, assim, eu gosto muito as lives, quando a gente faz as lives aqui, falar um pouco sobre o processo criativo, né? Porque cada escritor tem uma forma de criar e criou seu original, seu texto de uma forma, né? E alguns levaram alguns anos, assim como você, mas você é muito jovem, então eu imaginava que você tivesse escrito assim, num período de um ano, uma coisa assim. Mas você está me dizendo que o esqueleto dele já tem um bom tempo, porque você agora tem 18. Já. Agora eu tô com 18, eu vou fazer 19 no final do ano. Você escreve Né? muito bem, Obrigado. principalmente da sua idade. Né, e é que eu acho que assim, foi coisa assim que eu fui avançando, né? Porque eu lembro que a primeira vez que eu realmente terminei esse livro, que eu escrevi fim lá na última página, eu lembro que eu escrevi num caderno e tinha 57 páginas, né? Então, quer dizer, foi avançando, assim, eu fui reescrevendo, reescrevendo, porque eu terminava, aí eu olhava pra trás e eu falava, nossa, eu posso melhorar, sabe? Tipo, não tá bom o suficiente, não tá bom o suficiente. Porque eu acho que eu fui crescendo, fui Evoluiu. aprendendo, fui evoluindo a escrita, né? Fui começando a ler mais, porque eu não lia muito. Eu tô ainda penando nesse negócio de ler, eu não sou de ler muito. Jura? Nossa, eu imaginava que você fosse assim, um leitor voraz, desde criança. Não, Então não, é um talento, porque agora, realmente. agora que eu me forço mais a ler, assim, até pra melhorar a minha escrita. Tanto que você é prova disso. Quando eu recebi o livro prova, eu li algumas coisas assim que eu falei, meu Deus, eu escrevi isso. Tipo, tem que mudar, sabe? Porque, assim, em questão de meses, e minha mentalidade já mudou, entendeu? Já percebi coisas ali erradas. Então é muito assim, foi mudando constantemente. Ô, Gabriel, eu queria dizer uma coisa interessante, porque, assim, apesar de você estar dizendo isso, o seu livro, eu não sei em que momento, mas o seu livro é bastante elaborado, né? Porque ele tem uma riqueza de detalhes bem bacana, assim, bem interessante, né? E, Aham. inclusive, uma das partes que deu mais trabalho na editora foi a árvore genealógica, lembra, né?
Sim, sim, sim. Então foi um processo interessante, assim, porque não é um livro só uma escrita, ele tem um processo de criação bastante evoluído e rico, né? E então isso é muito interessante saber que isso foi criado durante toda uma adolescência, né? Que é um momento da vida bem intenso e tal, né? E eu queria saber o que você trouxe disso, assim, de que, assim, eu acho que seria interessante você falar um pouco sobre o livro, obviamente sem dar spoiler dele, né? Sim, sim. Contar um pouco dele pra gente, para que a gente entenda esse processo. Então, é que eu acho que assim, a partir do momento que eu olhei para essa história, né, para aquele esqueleto de história, eu falei, eu quero que isso vire uma história mesmo, né? Eu tive a preocupação de dar a sensação de que fosse real, né? Dar a sensação de que todo esse mundo, toda essa magia fosse algo real, né? Então eu queria não deixar pontas soltas, né? Ainda Sei. assim, ficam algumas pontas soltas, né? Não tem como. Ah, E e eu também não queria cair nos clichês, né? Porque você fala de bruxo hoje em dia, a pessoa vai lembrar de Harry Potter ou agora mais atual da Sabrina Spellman da Netflix, entendeu? Então, ou é o bruxinho voando na vassoura ou é a bruxinha que faz pacto com o diabo, entendeu? Então, eu não queria cair nesses clichês e eu aham, queria dar a sensação de que fosse real. Então, por isso que eu quis dar bastante detalhe. Eu quis mostrar assim como se estivesse realmente entrando naquele mundo, né? Dá a aham. sensação de que você está lá. E a árvore genealógica foi algo assim muito aleatório, vai, porque eu lembro a primeira que eu fiz, eu estava no nono ano, que eu lembro que eu tive aula de genética com uma professora de biologia que é a Bárbara, eu tenho ela no meu coração até hoje. Ela foi quem leu a primeira versão da história, né? E aí eu lembro que ela deu aula de genética, tinha aquelas árvores genealógicas, eu pensei, nossa, eu vou fazer uma árvore genealógica da família Jones. Aham, aham. E aí eu comecei a fazer, tipo, eu comecei dos mais jovens e aí eu fui subindo, subindo até os mais antigos, assim, tipo, a hora que eu cansava eu parava, entendeu? Aham. E com o tempo ela foi evoluindo e foram surgindo até a ideia de outros personagens, assim, tipo, dentro daquela árvore genealógica, tipo, os personagens foram criando próprias histórias ali dentro, né? Aham, aham. Então, chegou um ponto que ela ficou extremamente rica, né? Tanto que essa que eu, Exato. tanto que essa que eu te mandei não é a completa, né? Que é que isso é algo assim que eu quis deixar, eu falei, não, não vou mandar a completa porque eu quero deixar algumas coisinhas em aberto para Aham. futuros livros, futuras histórias. Né? A gente percebe assim, a qualidade da literatura pela empolgação do revisor aqui, sabe? Quando o revisor chega e fala assim, nossa, olha, então esse livro foi mais ou menos isso, entendeu? É Ai, muito que legal. legal. Porque é uma história muito bem construída, assim, a gente achou muito bem construída e muito rica em detalhes né, mas escrita de uma forma bem fluida. Mas fala Sim. um pouco da história pra gente, conta um pouco da história, assim, no geral, pra gente conhecer. Basicamente é o sonho de toda criança e todo adolescente, né? É, o Anthony ele tem uma vida normal, assim, bem dizer, uma vida burguesa, né? Que na primeira versão eu não tinha essa mentalidade ainda, então eu fiz ele assim. Ele é um morador de Pinheiros, ele tá bem de vida. Aham, E só que assim ele não tem interesse em nada, sabe? Parece que nada no mundo chama realmente a atenção dele, nada parece ser interessante o suficiente para ele, né? E aí, um certo dia, um tio distante dele, que é o Asdrubal, convence os pais dele a deixar que ele saia de casa e se mudar para uma cidadezinha no interior que é Vale da Serra, onde ele começaria a trabalhar com o tio e pagaria o aluguel de uma casinha simples. Tudo normal até aí, né? Exceto que a cidade não existe em mapa, não existe em GPS, é uma cidade assim completamente escondida no meio da Serra da Mantiqueira. E e quando ele chega lá, já começa a estranhar algumas situações, né? Ele acaba encontrando, em certo momento, um anel no meio de um bosque, né? E
quando ele volta pra casa, ele acaba encontrando com essa mulher, que é a minha personagem favorita do livro, já conto isso, que é a Eleonora Jones, e que vai apresentar pra ele todo esse universo mágico e explicar o que aquele anel era, né, e porque supostamente o anel teria chego nas mãos dele. Aham. E a partir disso ele vai descobrir esse mundo mágico e até um pouco sombrio e acompanhar a Eleonora nas tentativas dela de retomar o governo do mundo bruxo. E, Aham. claro, ele tá perdido naquilo ali, então as pessoas que ele encontrou, o que elas falarem, ele aceita, né? Entendi. Mas com o tempo a gente vai vendo que nem tudo ali tá certo, Entendi. né? Vai ter algumas coisas que estão erradas, mas na hora você não sabe qual é o lado oposto, então você aceita seguir aquele lado. Muito legal. Não, é uma história bem interessante, assim, e foge bem do clichê mesmo. Mas vocês, além desse livro, você escreveu mais coisas, então. Eu tô escrevendo, terminado mesmo eu tenho esse. Aham. Porque eu tenho um problema gigantesco. Eu não consigo escrever algo até o final. Eu não consigo ter essa linha de raciocínio de pegar com esse livro e ir até o final dele, sabe? No meio do caminho eu tenho ideia para outra história, outra ideia, não sei o quê. Então eu tenho vários arquivos começados, né? Muitos deles eu nem lembro o que que é, acho que eu não vou nem continuar. Mas eu tenho assim uns 3, 4 que eu sei que em algum momento eu vou chegar em algum lugar com eles, né? E é algo que na verdade eu tô tentando criar, esse hábito de escrever assim, de pegar e falar, vou focar nessa história e escrever só ela, né? Mas dois deles, eu acho que até três dos que eu tô escrevendo assim, não é nem de fantasia, é algo mais real, assim. Sei, Passa em sei. São Paulo, né? Dois deles são assim, né? Você sabe E que esse processo de criação que você está descrevendo, assim, de ter alguns arquivos abertos, e que você começa e depois não termina, e depois volta e vê se. Não é uma coisa só sua, não, é uma coisa de alguns escritores que fazem isso, sabe? Que começam a escrever e aí depois vão desenvolvendo aos poucos, e aí enjoa da história, aí daqui a pouco pega outra e depois volta nesse e tal. Tem alguns escritores assim. Eu penso que a história, quando ela é escrita, ela tem um processo de amadurecimento, até no próprio emocional do escritor, sabe? Então, às vezes você não está pronto para dar continuidade naquele original, naquele material que você começou, mas que lá na frente aquilo vai fazer mais sentido, e aí você retoma, ou não, né? Então, sim. é, tem muito isso, assim, que o escritor geralmente ele traz muito da emoção, né, para o livro. Então, é um Né, processo. tem uma, inclusive, que assim, é uma que eu gosto muito, que eu queria continuar, né? Que até o meu namorado, de vez em quando, ele fala, e aquela lá, você não vai escrever mais, né? Todo mundo para quem eu mandei pede para escrever mais. Só que assim, me levantaram uma questão, nem era sobre a história, né? Porque era sobre um filme, né? Uhum. E aquela questão ficou na minha cabeça, eu olhei para a história e falei, putz, a minha história tá exatamente batendo nesse problema, né? Eu falei, não vai ser legal tratar sobre isso, né? Então, Exatamente. eu gosto muito da ideia dela, mas eu tô deixando ela um pouco de lado para pensar se eu vou realmente fazer isso, se é uma boa ou se eu mudo alguma coisa. Porque é muito disso que você falou, vai mudando muito a cabeça conforme vai avançando as histórias, né? Exatamente. E nesse período de pandemia, não sei como é que está o seu cotidiano e tal, mas tem muita gente com bastante dificuldade de escrever, assim, que está travada, né? Sim, A Giovana Nogueira está aqui, ó, tá dizendo que o dela está tudo parado, porque a gente acaba ficando muito travado, porque a escrita, ela vem também de um cotidiano, da convivência das pessoas e tal, e aí no momento que você para com isso, você também tem uma dificuldade de começar a criar e de transpor os seus sentimentos, né, na escrita. sim, sim. Não, então, tanto que eu acho que quando começou a quarentena, na minha cabeça eu até pensei, vou escrever mais, né? Mas não, entendeu?
que nem eu tô. No momento eu tô estudando pro vestibular, né? E no começo do ano, quando ainda estava presencial, nossa, eu fazia as aulas no cursinho, eu voltava, via apostila, escrevia, jogava, fazia a mesma coisa no dia. Ah, Agora, eu só estudo, não faço nem metade do que eu fazia antes na questão de estudo, e é, parece que não consegui fazer mais nada, né? E que nem você falou, a questão da gente não sair, ficar muito preso, assim, porque eu acho que muitas das minhas ideias, às vezes, é de alguma coisa que você olha na rua, né? Algo justamente. que puxa a sua atenção. Que Da nem. vivência mesmo. Sim, eu passei 2 semanas numa cidadezinha do interior de São Paulo, que é Ouro Preto, e lá a gente estava saindo mais, assim, que nem eu ia com meu avô no mercado, né? Que meu avô, qualquer coisa, ele sai, eu ia junto com ele pra andar um pouco, né? Por menor que Da fosse a onde que é a questão. cidade que você falou? Urupês. É Você interior tá de. brincando? Eu Porque conheço Urupês, tão bonitinha a cidade de Urupês. a família da minha avó é toda de lá. Então eles compraram uma casa lá e eu fui lá com eles passar umas 2 semanas, né? Que E delícia. assim, e nessas saídas, assim, já me despertava algumas ideias, assim, para escrever sobre a cidade, né? Então, mas é exatamente esse negócio, é você sair que às vezes não te dá uma ideia, alguma coisa que você vê, né? É uma pessoa, é um prédio que vai despertando essas ideias. É. Então, ficar preso em casa, eu acho que ele acaba limitando muito. Limitando, exatamente. E essa situação mesmo, né, da gente, né, parece que a vida toda tá parada, travancada, Parado, né, e aí sim. acaba prejudicando na escrita. Alguns não, né, alguns, assim, descontam na poesia, né. Você escreve poesia, Sim. não? Também? Não, eu tento me arriscar em uma coisa ou outra, mas eu não acho que sai tão bom assim. Eu fiz no começo desse ano, eu participei do Centro de Apoio ao Escritor da Casa das Rosas, lá na Paulista, né? Sei, sei, sei. Infelizmente ficou só uma semana presencial, porque depois entrou a quarentena. Ah, não, acho que foi 2 semanas só presencial e entrou a quarentena e a gente foi fazendo pelo Classroom, né? E foi lá assim que eu comecei a me forçar mais a escrever poesia. Tanto que depois do clipe também eu fiquei muito assim, né? Nossa, eu poderia ter esperado mais para publicar o livro, porque é uma coisinha ou outra que você conversa ali, que você aprende, que já muda muita coisa, sabe? Ah, não, pelo amor de Deus. Olha, essa história de escritor que fala pra mim assim, não, pera, eu vou mudar só um negocinho aqui, não, pera. Olha, tem livro que leva, viu, tempo para publicar, que eles vão mudando, fala, não, só vou mudar mais uma coisinha. Então, assim, escritor, se você for ler o seu original, você vai ler 50 vezes e vai mudar 50 vezes, não vai acabar nunca. É, Não não, é? tanto que a ideia de publicar foi algo muito assim no. Vai no choque, sabe? Tipo assim, vou publicar e vamos, porque eu já tava faz tempo lá e pesquisava editora e tava com um negócio impresso da Biblioteca Nacional para fazer o registro e tava lá faz tempo, e não, tudo preenchido e não enviava, não buscava, sabe? Ficava lá só esperando, né? Aí teve um dia que eu peguei e falei assim, não, eu vou publicar. E aí que eu entrei em contato com a editora, tudo, minha mãe ajudou a pagar, porque senão eu ia ficar lá parado, ia continuar. E ainda assim, eu fiz isso 2 vezes, né? De pegar, imprimir o livro, pensar, vou mandar pra... Aí, na primeira vez, eu ainda olhei e peguei e refiz a história inteira. Então eu tenho um impresso aí, acho que de 90 páginas, que já tá totalmente diferente do Já é que, outro livro, né? já é outro livro. É assim Então, mesmo, vai mudando muito. é verdade. Não, e a escrita é um vício, né? A gente começa e não para mais, né? De um É, jeito ou de outro, é que nem você falou. Eu pessoalmente também tenho alguns escritos abertos, sabe? E de aham. vez em quando bate uma inspiração, fala assim, ah, hoje eu tô com vontade de escrever, eu vou lá e escrevo mais um pouco de um aqui, outro ali. Poesia eu faço toda hora, porque a poesia eu acho que é o retrato da alma mesmo, sabe? Aquele momento que você Acho que é a coloca o melhor que forma de desabafar, né? justamente, né? A poesia é diferente, ela é mais dinâmica nesse sentido do que um romance, né? Sim, Mas sim. a escrita é isso, é uma coisa contínua mesmo, né? O escritor dificilmente escreve um livro só. É, e assim,
muitas das coisas que eu escrevo também, eu peguei o hábito de quando eu saía, assim, qualquer lugar que eu ia, eu comecei a levar um caderninho, né? E eu comecei a escrever coisas soltas, assim. Tem umas que eu acabei utilizando, tem outras que estão lá soltas até hoje, entendeu? Que nem tem um trecho tem um trechinho que eu escrevi que eu acho muito bonito, assim, eu adorei, que eu lembro que foi, acho que foi no segundo ano que eu escrevi. Não, foi no terceiro mesmo. Eu tava tendo aula sobre simbolismo e bateu assim, eu falei, nossa, vou escrever isso aqui, escrevi, né? E eu adoro aquele trecho, eu até publiquei no Instagram, eu criei um perfil no Instagram para tentar publicar esses trechos, algumas coisas que eu arrisco escrever, né? Só que eu não consigo manter o. Não consigo me fixar. Assim, Uma que nem eu falei, continuidade. que nem eu falei, eu escrevo um pouquinho de uma história, escrevo um pouquinho de outra, então fica meio difícil manter a continuidade. Mas eu até publiquei lá que assim, é um trechinho que eu adoro. E a princípio eu pretendia escrever uma história com ele, mas hoje eu olho assim e falo, meu, eu vou encaixar isso aqui aonde numa história, sabe? É, É pode algo usar para começar uma história, né? Sim, não, então, eu tinha toda a ideia em mente da personagem, do contexto, mas eu não conseguia escrever todo o restante de uma forma que fosse, que tivesse no mesmo nível que aquilo ali, entendeu? Aham, Aquele aham. trecho, pra mim, acho que foi uma das melhores coisas que eu escrevi e eu não consigo alcançar aquele mesmo nível numa história completa. Não tem aí o trecho? Eu tenho ele no Instagram só, não sei se eu consigo ver daqui. Vê se você consegue dar uma olhada. Se eu sair, será que eu saio da live? Será? Não Senão sei. a gente posta. Depois faz assim, depois você me manda e a gente posta o Ah, trecho. né? Se eu sair, eu vou sair mesmo da Vai sair live. da live, né? Não tem É, problema. Depois você me manda e a gente posta. Porque agora ficou todo mundo sim. curioso. Né? Não, eu mando sim, eu mando o perfil depois. E então é muita coisa assim solta que eu fui escrevendo. E outra mania péssima que eu tenho é de ter vários caderninhos, né? Aham. Porque vai juntando caderno, vai juntando caderno. Tem um que eu escrevi um monte de coisa nele, foi o que eu mais usei, assim, que eu usei por mais tempo. E aí um dia eu voltando da escola, eu peguei chuva e encharcou o caderno. Que dó. E aí eu tenho ele até hoje aí guardado, né? Mas eu não uso ele mais para escrever, porque as folhas ficaram ruins. Algumas coisas eu transcrevi para outro caderno, né? Mas eu não consigo me manter em um caderno só, né? Que nem eu comprei um que ele tem as folhas amareladas assim que eu achei ele lindo. Comprei uma caneta só para escrever nele, sabe essas coisas. Só Mas que aí eu como é não que você consigo. escreve, Gabi? Você escreve no geral, assim, você escreve à mão? Como é que você escreve? As primeiras vezes eu escrevi à mão. Que nem a Sim, primeira vez que a primeira vez que eu terminei esse livro, como eu falei, foi num caderno, né? Que eu tenho um caderno até hoje. ah, Só esse que tem aí que guardar. depois, sim. Só que depois, quando eu fui passar pro computador, da primeira vez, aí já me bateu aquele negócio assim, falei, nossa, todo esse trabalho de passar pro computador, né? Depois de já escrever tudo, ainda passar pro computador. Aí dali pra frente eu comecei a me forçar a escrever no computador, né? De verdade, eu queria escrever na minha máquina de escrever, que eu tenho uma. Eu tenho uma Remington 100. Aham. É, Só é que mais ela. poético, né? Escrever na máquina de escrever. Mas aí dá Nossa, eu muito acho. trabalho depois. O problema é que ela quebrou uma pecinha e ela não tá funcionando. Mas logo quando eu comprei ela, eu comprei num bazar, ela veio, a fita ainda tinha tinta, tudo, eu fui escrevendo. O barulho dela pra mim é tão gostoso. Faz escândalo É, que a vizinhança inteira escuta, né? Mas eu achava tão mas eles, gostoso, assim, de ouvir. eles deviam criar um teclado de computador com esse layout, assim, pra gente usar como se fosse máquina É, mesmo. Mais pesadinho, mais barulhento, é mais poético também, eu também acho. é. Mais legal. E aí, então eu fui me forçando a escrever no notebook. Tanto que hoje, assim, que eu tenho esses cadernos, mas eu não consigo escrever coisa muito longa. E eu tenho a Aham. sensação de que quando eu escrevo coisa muito longa no caderno, não fica tão bom quanto no computador. Parece que falta coisa ali. É, o computador facilita, né? Na hora de você apagar e falar, não gostei disso, começa de novo, enfim, né? A Sim, mão a sim. gente tem que rabiscar muito, né? Então, eu não gosto de rabiscar caderno, então ficava É. sempre.
ou eu reescrevia, né? Mas eu realmente acho que no computador eu tenho a sensação de que eu fico mais sério assim na hora que eu estou escrevendo. Eu acho que fica melhor quando eu escrevo no computador do que quando eu escrevo no caderno. E Né? existe esse Porque, processo, assim, de você falar assim, agora eu vou sentar e vou escrever um pouco. então, é o hábito que eu estava tentando criar. Mas como eu falei, entrou a pandemia, eu atrapalhei tudo. Todo Agora que eu tô mundo. tentando, agora que eu tô tentando voltar a escrever, eu tô pegando assim que também foi outra coisa assim, eu tive uma aula de história e deu o sininho aqui do lado da minha cabeça, eu falei, nossa, eu vou escrever alguma coisa inspirada nisso. E aí eu pensei, vou pegar o hábito todo dia depois do almoço e começar a escrever. Deu certo por 2 dias até agora, hoje falhou. Eu acho que tá todo mundo assim, ninguém consegue seguir uma rotina muito rígida nesse período, né? Tá bem difícil. Sim, sim. Então, e que nem eu falei, eu comecei, deu esse estralo, eu comecei a escrever essa história, só que aí depois eu parei e pensei, mas eu tava querendo focar na outra, né? E aí não. E parece que não vem as ideias, sabe? Aham, Acho que aham. por estar parado não vem. É. Você sabe, eu acho que eu ia fazer um comentário sobre o processo de criação, eu esqueci o que eu ia falar. Meu Deus. Não, essa questão da criação, eu, por exemplo, gosto de escrever até à noite, assim, sabe? Sim, Na hora que eu tô no momento de lazer, escrita para mim é um lazer, né? Então eu não consigo me obrigar a falar assim, eu vou escrever. Eu conheço várias pessoas que fazem isso, falam assim, eu vou escrever esse período do dia e depois, né? Temos vários autores que fazem isso, assim, de que se dedicam uma parte do dia à escrita e tal. Agora, a escrita, para mim, é uma inspiração. Ela não dá assim para falar assim, hoje eu vou escrever das 7, não dá. Entendeu? A hora que vem, vem, né? E os né? elementos que a gente, e a vivência que a gente tem, ela sempre vai ser um elemento. Eu lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar o seguinte, que você, pelo que eu entendi, você usa bastante, assim, do que você aprende, por exemplo, numa aula de história, e, né? Como elemento para o processo de criação, né? Sim, é alguma coisa assim, em uma aula, em uma música, em Que uma te cena de chamou a um filme. É alguma coisa, aquele pontinho ali que me chama atenção, né? Que me dá aquele estralo. Que nem tem a que eu quero me dedicar agora, que eu falei que é a que eu quero seguir, mesmo que foi a história assim que eu me apaixonei, né? A ideia surgiu de um prédio, né? De um prédio que minha tia morava no centro, próximo ao centro, ali na Barra Funda, de frente pro Minhocão. É um prédio assim Aham. que ele é gigantesco, acho que deve ser uns 9 apartamentos por andar, né? Tipo, isso me deu aquele estralo assim, eu falei, nossa, seria interessante escrever sobre isso, entendeu? E comecei dali. Então, essas coisinhas, um estralo que me faz começar a escrever. Desse prédio, até eu já fiquei assim, criando historinhas com esse prédio, viu? Exatamente, às vezes é um elemento muito corriqueiro, né? Ou ver uma pessoa na rua, sei lá, já dá um clique, né? Você fala assim, puxa, podia escrever sobre isso, né? É bem legal o processo. Sim, e que você falou que a escrita é mais uma inspiração, né? Eu, que eu tenho duas coisas para falar sobre isso. O tempo que eu fiquei na Europeis, eu não sei o que acontecia, assim que dava 6 horas eu acordava, né? Sem despertador, sem nada, eu acordava sozinho 6 horas. Eram os galos. Aí, é, aí eu, tipo, teve dia assim que eu peguei, eu sentei na varanda, abri o notebook e comecei a escrever, eu acho que foi o horário mais gostoso, assim, de escrever, logo de manhã quando eu acordava. Que E delícia, né? que eu ia falar que eu recentemente viciei em assistir algumas entrevistas assim de autores, pensadores, né? E eu assisti a única entrevista que a Clarice Lispector deu, né? Pouco antes dela falecer. E na entrevista ela fala, né? Que ela fala assim, eu não me considero uma escritora profissional, eu sou uma amadora, porque eu não tenho, exatamente porque ela não tinha essa ideia de pegar e no dia e falar, ó, de horário tal a tal eu vou escrever. Ela escrevia quando dava na telha, né? Então, pegando um pouco dela, eu também sou amadora. Eu escrevo quando dá na telha.
Ainda bem que ela era amadora, né? Imagina se ela fosse profissional. Meu Deus. Pois é. Eu acho também assim, eu acho que a arte tem muito isso, assim, a arte ela depende muito da inspiração, assim como um compositor, um escritor também não consegue fazer uma música, a menos que seja um jingle, né? É. Então não dá, a menos que você faça uma redação para o vestibular, né? Que é a mesma coisa. Então, assim, a obrigatoriedade te leva a uma diminuição da sensibilidade que aquele texto vai ter, né? Né, Então e eu você acho sabe que assim, eu sinto muita dificuldade na hora de escrever redação de vestibular, não pelo tema, não pelo estilo, mas eu acho que assim, que nem essas histórias aqui, eu escrevo, eu reviso vezes e vezes, e eu mudo várias coisas, entendeu? É uma ideia de um ano atrás que eu vou amadurecendo. Então, nossa, a redação de vestibular que bate aquele negócio, tem que escrever aquilo na hora, daquele jeito ali, nossa, eu fico muito nervoso. é a pressão, né? Escrever com pressão É, não é legal, não é legal. não dá certo. Não, Não. tanto que mesmo em histórias minhas, em dias assim que eu me obriguei a escrever, né, que eu falava, vou escrever um pouco disso, às vezes eu voltava e apagava um capítulo inteiro, porque Imagino. eu não, Não é a depois eu mesma. olhava, não é a mesma coisa, depois eu olhava e eu falava assim, nossa, que tá horrível, vou apagar, né? É, Eu comecei a escrever a continuação desse daqui antes mesmo de publicar, porque eu já demorei para escrever esse daqui, né? Então imagina. E teve um dia que eu peguei, eu olhei assim, eu tava acho que na página 56. Eu apaguei quase tudo. ah, Eu olhei não. assim, eu olhei assim e falei, não, não tá legal. E eu apaguei, eu voltei lá pra página 20, assim, eu falei, não, não tá do jeito que eu quero. Aí precisa coragem, hein? Não sei se eu tenho É. coragem de pagar um texto desse tamanho, não. Eu acho que eu ia reler e mexer até ele ficar bom. Né, então, mas eu não consigo ser essa pessoa assim que pega e fala, não, deixa eu ler, aí eu falava, não, esse parágrafo dá pra mudar. Pra mim, nas minhas histórias, quando tem alguma coisa ruim, é o conjunto inteiro, entendeu? Eu vejo como conjunto inteiro, eu não Aham. consigo ver só um detalhe ruim. Pra mim tem que tudo se encaixar com harmonia. Então, eu vejo que não tá legal, eu apago tudo e volto assim de novo, entendeu? Reescrevendo tudo. Por isso que eu sou editora, não sou escritora. Entendeu? Ai, ai. E deixa eu te falar outra coisa. Sabe o que eu queria saber? Por que a escolha da fantasia, naquele momento que você tinha 13, 14 anos, que você começou a escrever, por que a escolha desse tema e não outro? É Tinha que, na alguma verdade, influência? não, é que eu acho que assim, sendo uma criança que cresceu vendo os filmes do Harry Potter, né? Que ela Eu nunca li adora, né? nenhum, eu nunca li nenhum livro, inclusive. Eu comecei a ler uma vez o primeiro livro do Harry Potter, só que aí eu tava escrevendo ao mesmo tempo, e aí quando eu fui ver o que eu tava escrevendo, tava muito parecido. Aí eu fechei o livro e nunca mais abri ele, pra não ter influência, Aham, né? E então assim, eu sempre fui muito fascinado com essa ideia de bruxos, né? Para aham. mim, uma ideia desse mundo mágico é muito legal. E aí também eu tinha jogos na época que envolviam magia, tudo, e foi evoluindo. A primeira história mesmo era uma mistura de um jogo com um filme, com um livro, com alguma coisa que eu, né, era uma mistura do que eu mais gostava para tentar fazer. E depois que eu fui evoluindo e criando algo mais original. Foi lapidando, né? A, Sim, a ideia original, né? O começo da história toda. sim, Muito até não ter nenhuma relação com algo, com alguma dessas influências, até ser algo realmente aham, original. original. E Sim. o que você pretende, além da continuação dos Anéis de Maia, o que você pretende escrever ainda? O que tem na sua ideia, assim, desses que você começou e não terminou? Então, o que mais assim o que mais tá me chamando, o que eu mais quero escrever no momento é esse que eu falei do inspirado no prédio, né? Aham, Que vai tratar da relação entre essa série de moradores, porque esses prédios antigos, eu sou fascinado por arquitetura, né? E tá. por prédios antigos. Eu sou fascinado por tudo que é antigo. Acho que pela descrição da mansão Jones aqui no livro você teve uma noção. É verdade. E então, assim,
eu pensei, meu, esses prédios tem várias plantas diferentes, são vários apartamentos diferentes, né? Então você tinha várias classes sociais convivendo ali no mesmo andar, né? Então eu Aham. pensei em escrever, eu pensei como seria a relação dessas várias pessoas. Então eu peguei e falei, vou escrever sobre isso. A ideia é escrever sobre vários personagens, a convivência entre eles, né? E eu peguei o ano de 2002 para escrever, porque eu acho que, assim, num âmbito geral, foi um ano de grandes mudanças no Brasil, né? Porque pela primeira vez na história você tinha um presidente de esquerda sendo eleito. Então, era um momento, assim, de conflito de ideias, né? Era um momento muito diferente. E também porque eu não gosto muito de escrever muito na atualidade, porque as coisas estão acontecendo naquele momento. Então, Aham. uma coisinha assim que acontece, de repente, a história inteira pode mudar, né? Eu prefiro pegar fatos já acontecidos, que aí eu consigo moldar minha história de acordo com eles. Aham. Então, e aí, daí é exatamente escrever sobre a relação entre eles, sobre o convívio de cada um, né? A diferença entre eles, como eles se relacionavam, né? Ter essa visão, assim, acho que esse, no momento, é o que eu tô mais focado. E tem um que seria uma distopia, que foi o que eu falei que eu tava na aula de história e deu aquele estralo, assim, que eu voltei a escrever, que é também uma história, assim, que eu vou e volto nela várias vezes, acho que eu já tô uns 3 anos já com essa história, escreve, reescreve, escreve, reescreve, Então, o e... pessoal tá pedindo a história do prédio aí, ó, nos É, comentários. né, então, essa é que eu quero focar mesmo, porque é aquela história, assim, que eu olho pra ela e eu penso, isso aqui vai dar muito certo, sabe, isso aqui vai ser algo realmente muito bom, É, né? é uma história que é muito. Dá para fazer muita coisa, né? Dá para você puxar uma parte mais para o emocional mesmo dessas pessoas, outra para a realidade que estavam vivendo, para a questão social, dá para puxar um monte de coisa aí, né? Sim, né, e trabalhar os preconceitos e as ideias entre. Porque, como são várias classes sociais, são várias pessoas diferentes, são várias famílias, né? Cada uma teve uma criação, cada uma tem uma ideia. Então eu quis colocar exatamente isso, assim, de cada personagem ser o mais único possível, né? Já quero, já estou gostando também dessa história, viu? E depois eu posso te mandar um trecho. Isso, essa é a vantagem de ser editora, a gente recebe um pouquinho antes para dar uma olhadinha. Né? E eu também estava tentando escrever ela de um modo assim um pouco diferente do que eu costumo escrever, porque eu estava querendo fazer capítulos maiores com espécies de subdivisões entre eles, né? Em vez de fazer vários capítulos, porque aí eu acho que eu conseguia trabalhar melhor. Principalmente a descrição assim dos personagens e dos apartamentos, porque para mim o local onde a pessoa mora diz muito sobre a personalidade dela, né? Então, eu me preocupo muito em dar atenção para a descrição do local onde que ela está vivendo, né? Às vezes, assim, um lugar que ela passa, assim, mesmo nessa história, um lugar que seja passageiro, eu dou algumas descrições básicas. Mas aquele lugar que, assim, é onde a pessoa mora, é onde vai se passar a maior parte da história, né? Ou é alguma coisa importante, eu gosto de dar detalhe, porque eu acho que traz muito da personalidade da pessoa. É Entendeu? verdade, Então, sem dúvida, sem dúvida. E é interessante que um prédio aqui no centro, eu moro aqui no centro, você sabe disso, sim, sim. ele é de uma riqueza assim, de pessoas de diferentes momentos e histórias e tal. É, diferente de um bairro, assim, né? Um bairro mesmo, onde é uma coisa mais tradicional e tal. No centro, não. No centro, um prédio tem de tudo. E é uma Sim, delícia sim. você conviver com isso, assim, né? É muito Né, bom. Não, eu amo a região central de São Paulo. Eu tenho vontade de morar assim. E. Não, quando eu fui lá no seu apartamento buscar o livro prova, minha mãe ia dirigindo e eu ficava olhando pra cima, olhando os prédios, sabe? Eu falei, eu não posso andar sozinho ali, porque eu vou olhando pra cima e eu bato de frente com um poste. Tem que vir alguém assim na minha mão me guiando, porque eu me perco completamente lá. Eu amo olhar aqueles prédios. O centro de São Paulo tem melhorado. Assim, eu acho que eles estão conseguindo bem devagarzinho.
melhorando assim as condições e tal, a limpeza e a fachada, principalmente desses prédios que estão tombados. Tem alguns bem legais ali no Largo do Arocho, o Largo do Arocho é um charme, né? Não, é maravilhoso lá. Eu fui na virada cultural lá pra assistir um show e assim, tava adorando a música, mas eu tava prestando atenção nos prédios o tempo todo. O Largo O do tempo... Arocho é um caso à parte mesmo. Sim, sim. E mesmo ali na beira do Minhocão tem alguns prédios ali na Avenida São João que eles estão restaurando e pintando e nossa, pra mim aquilo é lindo, sabe? Se eu Também. pudesse morar num daqueles apartamentos, pra mim ia ser maravilhoso. É, eu acho que Sonho assim de consumo. o centro de São Paulo é a região que eu acho que mais aceita assim todo tipo de diversidade, sabe? As pessoas aqui não têm muito problema com nada, né? Então tem aqui no meu prédio tem gente de mais idade, tem gente mais nova, tem gente com criança, tem gente sem criança, tem de tudo. Então eu acho que é um lugar que aceita de todas as pessoas e é isso que é a coisa mais linda que tem aqui, sabe? De que tá todo mundo junto e misturado, assim, é muito bom. Sim, e eu acho que é uma região muito artística, né? Exatamente pela Muito, muito. diversidade assim de pessoas e de arquitetura, né? Porque É. você tem de tudo ali, todo tipo de arquitetura, todo tipo de gente. Então eu acho isso muito gostoso. Que nem uma coisa que tá me matando nessa quarentena. Eu tô sentindo falta de pegar metrô. Eu não sinto falta de pegar ônibus. O ônibus eu não sinto falta. Mas agora pegar no metrô, que vira e mexe entrava um artista, ou descer nessas estações assim da linha azul e da linha vermelha, que tem um mural, que tem um poema. Eu não lembro que estação da linha verde que tem em uma parede assim tem o poema da Esmalha, Aham. né? Que foi justamente na aula de simbolismo em que meu professor leu o poema da Esmalha que eu escrevi aquele trecho lá. Então, eu sinto muita falta disso, de pegar o metrô e passear, assim, sabe? Ir sem pressa, ir admirando as coisas, notar os pequenos detalhes. Tudo é motivo de inspiração na hora de escrever, né? Sim, sim. Tudo pode ser um cenário, qualquer pessoa pode ser um personagem. Que é coisa mais cenário do que a Casa das Rosas, né? A Casa das Rosas Nossa, também é um cenário, né? era Maravilhoso, apaixonante apaixonante. ir lá pro clipe de quinta-feira. Eu chegava lá, eu chegava mais ou menos uma hora antes. Eu ficava andando pelo jardim, andava pela casa, eu sou apaixonado naquilo, É muito lindo ali mesmo, muito bonito mesmo. Muito né? bom. E tem uma outra casa também na Paulista, que ela tá fechada, que eles falam que vai virar um museu da diversidade. Tá uma promessa velha já. Que eu sou louco pra entrar naquela casa. Que ela fica Ai, mais que pro lado da legal. Consolação. Não. Na Consolação? Não Fica conheço mais. esse projeto, eu não conheço. Eu sei que eles estão querendo transformar o Aroche no, numa. Como é que eles falam? É, num local específico pela diversidade ou qualquer coisa nesse sentido. Poxa, não Aham. vou me lembrar, mas eu vi isso em alguma campanha e tal de, de um pessoal aqui da região, né, que aqui tem muito lugar cultural com motivos feministas e LGBT e tal. Então, o Largo do Arocho tem um projeto de virar um centro LGBT, vamos dizer assim, Sim. porque ali tem O, o Caneca de Prata fica ali no Largo do Orochi, né? então, e ali tem algumas casas, que inclusive acho que foi por isso que eu tava vendo, que abrigam LGBT morador de rua, porque às vezes são expulsos de casa e aquela coisa toda, que é um absurdo, não tenho nem o que falar sobre isso, mas enfim, né? Sim, sim. Então eu fiquei sabendo através de alguma campanha que eles estavam fazendo e tal, eu acho bem interessante, sabe? Realmente eu acho que é uma coisa que precisa ser resolvida, assim, um problema social que precisa ser resolvido e a única forma de resolver é divulgação, é falar, sabe? Cansar de falar o Sim. absurdo que é tudo isso, né? Né? E, se eu não me engano, é o Caneca de Prata o nome do bar, que ele fica no Largo do Aroche mesmo, que foi o primeiro bar gay de São Paulo, né? Aham. E foi ele que me inspirou, a princípio, a escrever essa outra história que eu falei que eu tô deixando ela um tempo parada, porque eu fiquei com medo dela ficar Aham. muito problemática, né? Mas foi aquele bar, foi ali o Largo do Arocho que me deu o estralo, assim, de escrever aquela história.
Então, a gente Então, estamos publicando duas histórias agora uma agora para o final do ano, que vai sair na Bienal, que chama Dama do Morro, que conta a história de uma drag queen, de uma favela e tal. Então, do é uma história bem legal. esse que é do Do Augusto? Isso. Sim, eu vi. E a outra que é uma continuação da série da Catarina, que é do Aventuras de Jess Catarina, que é o irmão, que é o Timo, que também é LGBT. E então é a história dele que a gente está esperando já faz uns 4 ou 5 anos, a autora me mandou essa semana. Então vai sair para o começo do ano que vem. Sim, sim. Não, então, eu também, eu tô começando agora a trazer um pouco mais desse universo LGBT para as minhas histórias, né? Porque eu não, muitas delas quando eu comecei a escrever eu não tinha a mínima ideia, sabe? Eu não tinha noção, ou eu não pensava sobre essa questão, né? Então, muitas coisas assim que eu tô mudando nessa história mesmo aqui, eu tô mudando, deixei meio caminho aberto para cada lado no primeiro livro, Claro. assim, para no segundo livro decidir mesmo. Mas que nem nesse do quarto andar eu já quero trabalhar essa questão, né? Então, trazer um pouco mais sobre isso. E assim, não trazer só em. Porque geralmente você tem uma história que é só sobre LGBT, né? A história é só sobre a aceitação da pessoa e ela se descobrir. Você não tem uma história normal, simplesmente a existência do personagem ali. Né? Eles Exatamente. colocam como se fosse algo muito específico, é muito ali. É. Né? É E muito. não, Aquele... eu acho que assim, e precisa ter as histórias, elas precisam deixar de ser sofridas, sabe? Não Sim, é porque a pessoa da comunidade LGBT que ela precisa ter sofrido por isso. sim, que foi Ela exatamente simplesmente. o motivo de eu ter parado aquela história, entendeu? Porque foi exatamente isso. A pessoa foi num grupo, assim, nem lembro que grupo que era, que eu falei de um filme que eu assisti e eles falaram, eu acho meio problemático, daí começaram a levantar essa questão, né? Porque sempre fazem, é tudo muito triste, é tudo muito difícil, é tudo muito horroroso, sabe? Não que seja perfeito, realmente, tem muita coisa que é difícil, tem muita coisa que é triste, mas a gente não precisa retratar só isso Exato. nas histórias, né? A gente Eu tem acho que que as retratar o histórias. lado bom também. É que eu acho que assim, nesse momento que assim, a gente tem pouca literatura LGBT, assim, a tendência é aquela coisa, aquela ânsia de falar assim, escuta, olha pra gente Sim, como, sim. né? Estamos sofrendo, Né? vocês não estão vendo. Mas eu acho que no segundo momento vai acontecer exatamente isso. Eu acho que a relação LGBT na literatura ela vai ganhar um tom de naturalidade, né? Sim. Então Né? deixa de ser uma coisa sofrida ou sabe ou específica, né? Porque por exemplo o livro da Sim. Bruna é sobre o irmão da Catarina, que é uma das personagens, é a personagem principal da quintologia dela, mas não tem esse perfil. Conta a história dele mas é uma história de amor, é uma história não tem esse perfil da descoberta dele, nem nada disso, sabe? É um perfil mesmo de como ele está bem resolvido e feliz com aquilo, entendeu? E eu acho Sim. que é isso que precisa começar a acontecer. Sim. Eu pretendo escrever histórias específicas sobre LGBTs, só que nem assim, eu acho que não é por isso que eu tenho que deixar de incluir, que nem numa história de fantasia, não vai ter nenhum, entendeu? Ou numa história de distopia, né? E é isso exatamente o que eu tô fazendo, tô incluindo em outras histórias também, né? Exatamente. Para nos tornar algo Exatamente. só específico. E isso, a coisa tem que ter uma naturalidade, entendeu? Assim como há um casal hétero numa história, há um casal homo, qual é o problema, né? Sim, Então, quer sim. dizer, a diversidade ela precisa ser natural agora. Ela já passamos, ou não, né? Porque retrocedemos agora É, dos tempos para cá, mas enfim, né? Já é passamos sempre dessa. bom ter a crítica, mas a gente não pode se apegar só à crítica ao lado ruim. A gente tem que tentar diversificar, né? Exatamente, exatamente. Tem que ser isso mesmo. A gente a gente gosta de publicar esse tipo de coisa porque a gente tem uma tendência às causas de Sim. todos os tipos. Não, Então, eu acompanho muito tanto o perfil da editora quanto o seu perfil próprio. E eu, assim, como que eu posso falar?
eu me relaciono muito com as coisas que vocês postam, tanto de causa LGBT quanto em relação ao governo, né? Então, É uma questão. hã? A gente retrocedeu aí alguns anos aí na parte Sim, sim. editorial né, e literária por conta disso tudo que está acontecendo. Aí chegou a pandemia, derrubou mais um pouco, mas a gente vai voltar, né? Sim, sim. Eu ainda acredito que a gente vai ter um governo que dê incentivo à literatura, à leitura, às editoras, aos pequenos. Eu acho que é o momento das pequenas editoras e é o momento dos novos autores. E porque a internet permite isso e a divulgação nas redes sociais permite isso. E eu acho que, então, é um movimento que está acontecendo, a gente não sabe exatamente onde é que ele vai chegar, mas ele vai vir para o bem, na minha otimista opinião, como sempre, né? Porque eu estou sempre otimista com tudo, né? Mas tem que estar, né? E que nem você falou que é o momento dos jovens autores, né? E assim, isso é algo que eu não tinha noção, assim, porque eu pensava, né, nossa, pouca gente escreve, tipo, você vê muita gente escrevendo no Wattpad e tudo, só que você tem aquela coisa muito fechada, assim, tipo, ah, não é tudo isso. E eu conheci no clipe, assim, tanta gente que escreve tão bem, né? Escreve em todas as plataformas possíveis e escreve tão bem que, assim, eu escutava, geralmente levava ou um poema, ou um trecho, né, para ler, né, eu escrevia naquela hora. Eu escutava o que eles escreviam, eu ficava tipo, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, como que eu estou no meio deles, né? Mas E oi? eu acho que essa questão do jovem autor, do novo autor, né, é uma quantidade absurda de talentos hoje que Sim, são desperdiçados, entendeu? Pelos grandes editores, porque o que acontece? As editoras hoje publicam com certeza com garantia de lucro, né? Então, ou traz um original que já fez sucesso no exterior, ou é um autor já consagrado aqui, nacional, poucos, infelizmente, ou é alguém que está bombando nas redes sociais, né? sim, e E é aqueles algo não que podem. é algo que eu tô vendo muito, assim, às vezes de páginas, blogs, assim, que falam sobre livros, e eles tratam muito sobre livros internacionais, né? Enquanto, assim, tem escritores nacionais aqui incríveis, né? Esperando por Né? uma chance. Exatamente, tá? Porque, querendo ou não, é jogar na sorte, né? Exatamente. Não, e assim, sabe, eu acho que por isso que eu acho que os pequenos, é a hora dos pequenos editores, assim, sabe? Porque essa divulgação de internet te dá a chance, a oportunidade de divulgar um trabalho que antes era feito no jornal. Então, por exemplo, saiu uma crítica sobre o livro X na Folha de São Paulo, no dia seguinte estava todo mundo nas livrarias comprando, entendeu? É claro que esse material é importante ainda, né? Esse veículo Sim. ainda é importante para um livro, mas eu acho que antes não existia a oportunidade de você lançar um livro e ter algum tipo de repercussão se não fosse dessa forma. E hoje não. Hoje você tem a internet. Então a gente faz uma live aqui, compartilha, tal. Então uma porção de gente vai conhecer você, vai conhecer o seu livro, vai ficar curiosa com a história que você contou e tal. Então, você tem outros veículos, outras formas, né, de fazer chegar no leitor uma história, né? Sim, sim. E, Não só uma história, né? Qualquer coisa, qualquer arte que você produza, você consegue divulgar de uma forma muito mais ampla hoje em dia. Você não depende de um grande jornal anunciar. exatamente, você consegue fazer chegar de uma forma muito maior, né? Muito melhor agora, né? Do que antes. E assim, também ficávamos à mercê dessas críticas, sabe? Então, às vezes você ficava refém de um jornalista, um crítico literário que de repente era um gosto dele, Não entendeu? foi com a cara. Às O vezes maior exemplo rolava. o maior exemplo é a Semana de Arte Moderna, né? Que autores incríveis que depois, mais tarde, foram consagrados, mas que foram extremamente criticados na época, porque não Justamente. era o gosto popular. A própria escritora do Harry Potter foi recusada em algumas editoras antes de publicar. Sim, sim. Quer dizer, né? Sem comentários, né?
Quer dizer, é um sucesso estrondoroso que outras editoras perderam. Quer dizer, fica sob a avaliação e o crivo de uma pessoa e nem sempre aquilo, né, é necessariamente o correto, vamos dizer assim, né? Mas, Querendo, ou não, é um preconceito que a pessoa teve, assim, e perdeu uma grande oportunidade, né? E muitas vezes faz outros autores perderem grandes oportunidades, né? então, é o que eu falo aqui no Brasil, por exemplo, entendeu? Hoje ninguém nem avalia mais, não tem mais avaliação de original, sabe? Manda para uma editora grande, se não tem garantia de que aquilo vai fazer sucesso, entendeu? Eles não vão, eles não investem, é Não, muito isso, entendeu? Precisa ter alguém para indicar, alguém para falar sobre, né? Então é sim. uma pena, né? Porque aí você está desperdiçando uma quantidade absurda de talentos e aí de repente surge, não que eu tenha alguma coisa contra, mas você tem uma quantidade absurda de livros de YouTubers que certamente foram escritos, não vou dizer que foi, mas não garanto porque eu não acompanhei o processo, mas que teve um ghostwriter por trás, né? Sim. Para dar uma... Você não tem nem uma garantia assim de qualidade, só foi pelo número de vendas mesmo, né? Exatamente. Então, São os seguidores que estão valendo. eu já tive uma época assim que eu ficava extremamente nervoso com isso. Eu via assim, logo quando começou assim, eu lembro que eu via, nossa, eu ficava puto da vida, porque eu pensei, meu, eu tô aqui me matando de escrever, não consigo publicar nem nada, e a pessoa escreve. É bem assim mesmo, bem assim. Eu acho que é uma frustração geral, assim, de quem escreve e acredita no seu original, né? Você ter aquilo na mão, você sabe que você te deu trabalho, você fez com amor, fez com paixão, todo mundo que lê gosta, e aí você fica empatado ali naquele negócio e não sai do lugar, é bem complicado, né? Mas ainda bem que, pelo menos, a internet agora dá a oportunidade para a gente divulgar e fazer o melhor que a gente consegue, né? Sim, sim. E torcer para que dê certo. É lógico, aí vem o boca a boca também, né? Como a gente está lançando seu livro hoje, muita gente ainda vai ler, né? E aí, então, quem puder comentar aí, a gente agradece depois que leu. Pode comentar na live, pode comentar no site, pode avaliar na Amazon, que logo vai estar, não sei se já está lá, mas a gente já mandou. Eu vi que já está em catálogo já. Já está em catálogo, né? Acho que ainda não tá vendendo lá, porque leva um tempo para aprovação do arquivo e tal. Mas aí quem puder comentar lá ajuda bastante o autor, a editora, tudo isso para a gente conseguir fazer funcionar melhor aí, rodar a roda, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Eu tenho um amigo que ele tem um número maior assim, de seguidores no Twitter, ele também divulgou. Tem bastante gente ajudando a divulgar. Quanto mais melhor, é bem legal. E aí, quando começarem a comentar o livro, as pessoas ficam mais curiosas ainda, né? Aí aguça a curiosidade do leitor. Sim. E aí, quem sabe a ideia de uma continuação não anime mais também. Ah, também, né? Com certeza, né? Quando começarem a comentar, a gente já fala da continuação, daqui a pouco já vai virar febre. A gente está terminando, acho que faltam alguns minutos só. Já são 8. Deve ter começado acho que umas 7h05, tem 1 hora a live, né? Nossa, eu tava nervoso no começo, pensando, não vai acabar nunca, eu não vou saber falar. É nada, vira um bate-papo, né? A primeira eu fiquei assim também, agora já tô muito ambientada nessas lives. Vai mais fluido, né? Olha, tem gente querendo garantir o autógrafo, então depois você entra lá nos comentários. A Adriana, ela já garantiu o dela. Ela já tá autografado. Ela veio buscar hoje autografado. Ah, que legal. Então depois comenta pra gente lá, falar um pouquinho sobre o livro. Gabriel, foi um prazer enorme falar com você. Uma delícia, seu livro é muito legal, a gente gostou muito de publicar. Achei que a arte também ficou bem interessante, a capa ficou muito boa. Não, eu fiquei apaixonado pelo livro. Ficou, arte né? de capa, a árvore genealógica também. Ficou muito legal, muito legal. A árvore genealógica deu um trabalhinho, porque eu não gostava de nenhuma. Fizemos algumas. Uhum. Até a aprovação levou um tempo, mas deu certo no final.
E, enfim, muito sucesso para nós com o seu livro. E o pessoal, quem quiser comprar o livro, entre em contato com o Gabriel, tá à venda no site da editora também. Fiquem à vontade, entrem lá ou falem direto com o autor, que é melhor ainda. Aí já recebe autografado, né, Gabriel? Exatamente, já recebe com autógrafo. Exato. E com marca-página também, né? Ah, é, o marca-página vai junto também. Sim, sim. Pra quem Bonitinho. Ficou muito legal esse marca-página. Essa cor ficou boa. ficou. Tá certo, Gabriel. Obrigada, viu? A gente vai se Obrigado. falar. Até a próxima live do volume 2. Até. Assim Você vai estar na espero. Bienal também? Vou. Inclusive, depois então. eu precisava conversar com você sobre isso, que eu acho que não gerou o segundo boleto. Ah, não, tudo bem. Isso aí depois é burocrático, a gente resolve. O legal que. Então, quem quiser ver o Gabriel de novo, vamos estar na Bienal, já tenho data, eu vou postar essa semana a data da live da Bienal e os links para a gente acessar. Tá bom? Certo. Tá bom. Obrigada, gente. Obrigado, Flávio. Boa noite, Gabriel. Boa noite para todos. Boa Até noite. a próxima. Até. Tchau, tchau.